Boa tarde, oitavo. Olha aí. Pessoal do oitavo ano, a gente teve uma aula hoje presencial em classe, tá bom? Onde nós tratamos a respeito da vinda da família real para o Brasil. Aí na página 60, tá bom? Página 60, o capítulo 5. Capítulo 5. Essa aula ela foi toda especial, porque nós vamos agora, digamos, unir dois assuntos em um só, né? O Napoleão Bonaparte e a família real do Brasil. Napoleão Bonaparte, como nós sabemos, foi aquele tirano lá, o ditador francês, que se autodenominou imperador, né? E acabou dominando aí meio mundo de países na Europa, né? Regiões aí europeias ficaram sob seu comando. E aí daquele que não gostasse, né? Ele tinha um aparato assim muito grande de militares e por terra era muito complicado vencer Napoleão Bonaparte no combate frente a frente. Mas já por mar era mais difícil vencer os ingleses. E Napoleão não gostava dos ingleses. Tem esse detalhezinho. Então vamos compreender por que raios a família real portuguesa se mudou de Malicuia para o Brasil em 1808. Tá bom? 1808, nessa data primordial, onde o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um reino ligado a Portugal. E vamos compreender agora. Olha só. Vou colocar o mapa para a gente ver melhor. Nesse pequeno mapa mundi, aliás, todo mapa mundi é o mundo mesmo, não existe um mapa mundi mais bonito do que o outro. E nesse pequeno mapa mundi, nós temos aqui a Europa, né? Que Napoleão estava doidão para dominar tudo quanto era de região, expandiu-se para todo lado. Só que a Inglaterra fica num lado separado, ó. Fica num lado aqui da Europa, separado aqui do continente, né? Ó. Uma ilha, as Ilhas Britânicas, né? O Reino Unido aqui da Grã-Bretanha. Então olha só, a França fica mais ou menos aqui, né? A França de Napoleão Bonaparte. Portugal fica aqui na pontinha. O único vizinho que Portugal tem é a Espanha. Ô rapaz, só tem um vizinho, qual a Espanha? Então, o Napoleão Bonaparte, ele por terra era muito difícil de alguém vencê-lo. Tanto é que ele invadiu a Áustria, invadiu a Espanha, invadiu regiões aí do Sagrado Império Germânico, tudo, né? Só que por mar ninguém ia com a Inglaterra porque ela tinha a marinha mais poderosa da época, tá bom? E a França ficou nesse impasse. O danado é que Portugal era aliado histórico da Inglaterra, uma aliança lá de 1215, uma aliança antiga, a aliança política mais antiga do mundo aí, considerando aí os países da modernidade, considerando aí os países como eles são hoje, né? Foi a aliança mais antiga do mundo. E quebrar essa aliança com os ingleses seria como dizer, se tornar meio que inimigo dos ingleses, né? Era um bom negócio também não. Só que o Napoleão Bonaparte, em seu momento de raiva, ele pega e diz o seguinte: rapaz, é o seguinte, ó, eu vou tampar essa região bem aqui. Aquele que fizer comércio ou tiver alguma ligação com a Inglaterra, nós vamos pegar de um jeito ou de outro. Vira nosso inimigo. Quem fizer alguma coisa com a Inglaterra vira nosso inimigo. O nome disso aqui é bloqueio continental. Bloqueio continental é uma barreira que o Napoleão Bonaparte impôs para que nenhum país europeu tivesse nenhum acesso aos ingleses. E os ingleses ficassem isolados lá do lado de lá. A Inglaterra se viu meio aperreada também, precisando de parceiro comercial, né? Nenhum país vive sem parceiro comercial, é impossível. Desde os tempos do mercantilismo, todo país precisa ter uma atividade para que ele possa desenvolver sua economia. Então, o Napoleão chega e avisa para Portugal: é o seguinte, Portugal, seguinte, Dom João VI. O Dom João VI era o governador. Antigamente era só Dom João, né? É o seguinte, Dom João, ou você passa para o nosso lado, viu? Ou então eu vou invadir o seu país. Ou você deixa aqueles ingleses
pescadores de mão, ele chamava os ingleses de pescadores. Ou você deixa os ingleses de pescador de mão, ou então você se torna meu inimigo. E o Dom João ficou meio na corda bamba. E agora? Se eu me aliar com Napoleão Bonaparte, os ingleses me pegam bem aqui, nessa esquina. Se eu for pro lado da Inglaterra, o Napoleão Bonaparte invade meu país bem aqui, pela retaguarda. E agora o que é que eu faço? Os ingleses, sabendo do negócio todo, aconselharam Dom João a fugir para uma de suas colônias mais promissoras. Ele pensou em ir para Moçambique, para Angola, né? Não, rapaz, eu vou lá para o Brasil, que é um lugarzão mais distante e tal. É um solzinho bacana, enfim. E o Dom João veio até a sua colônia mais promissora, que na época era o Brasil. Continuou sendo, é claro, né? Dom João sai com sua família e amigos em 1808, com mais ou menos 15 mil pessoas, gente demais, 15 mil pessoas, também quase a população de Valença, e um monte de navios, sob segurança dos ingleses, né? Os ingleses, rapaz, vai lá, faz lá a cortesia lá pros caras, lá dos irmãos de Portugal, não sei o que, não é? Portugal veio para o Brasil nessa data, e o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, não é mais colônia. A partir do momento em que a família real pisou no país, no Brasil, chamei país, olha, é colônia. O Brasil deixa de ser colônia e passa-se a se tornar Reino Unido, Reino Unido a Portugal e Algarves, que é uma região que Portugal dominava naquele setor ali. Reino Unido a Portugal e Algarves. Certo? Foram lá, vieram cá, todo mundo ficou alegre. Eita, menina, agora nós temos um rei aqui no Brasil e tal. O que é que esse reizinho trouxe de novidade? Todo mundo pensava que ele tinha se mudado porque gostava do Brasil. Ô, rapaz, Deus é bom demais. Deus abençoou o nosso país, trouxe um rei para nós, ó. Ô, coisa boa. Nós não somos mais colônia, agora nós somos um rei. Portugal é tão ruim que o rei saiu de lá e veio morar aqui com a gente. Então, teve toda sorte de, digamos, de comentários, enfim, e tal. E uma das primeiras medidas que o rei Dom João teve aqui no Brasil foi a abertura dos portos. A abertura dos portos às nações amigas. Isso quer dizer o seguinte: a abertura da economia para as nações amigas, e a mais amiga de todas era a Inglaterra. A Inglaterra foi que passou a explorar a nossa economia, gente, de uma forma bem direta, viu? Ela poderia vender coisas aqui dentro quase sem imposto para pagar nada. Ela simplesmente tacava um monte de produto aqui dentro e o pessoal achava bom, os produtos importados de baratinho e tal, enfim. E os ingleses ganharam muito com isso, muito mesmo, né? Afinal de contas, Portugal também ainda tinha umas dívidas com a Inglaterra, pegava muito mal eles não aceitarem a proposta inglesa de fazer a segurança para que eles viessem morar no Brasil. Dom João, na verdade, não era rei ainda, ele era apenas o príncipe. Porque quem era rei de Portugal, quem era rainha de Portugal, era Dona Maria, né? Dona Maria, a mãe de Dom João, é lógico, né? Dona Maria tinha uns probleminhas lá, tinha umas visões, enfim. Dona Maria não dava muito, não conseguia governar não, pronto. Botaram um apelido na bichinha de Dona Maria a Louca, né? Rapaz de lá. Então, olha só, Dona Maria a Louca, ela veio também, claro, enfim. E o príncipe Dom João acabou tendo carta branca, lógico, ele é que mandava, ele teve carta branca. Napoleão gostou da situação, não, Napoleão invadiu Portugal, assim que soube, ele mandou invadir. Colocou lá um parente dele lá em Portugal para governar, ficou morrendo de raiva, mas não tinha mais jeito, né? O rei já tinha fugido. Dona Maria, oh meu Deus do céu, não queria chamar de louca não, mas tem que chamar, né? Então, o Dom João, filho de Maria, ele acaba criando aqui no Brasil coisas que não existiam antes, como por exemplo, uma das primeiras coisas que ele criou aqui foi o Banco do Brasil. Afinal de contas, ele
havia raspado os cofres portugueses, né? Ele havia raspado todas as economias que o Tesouro Real poderia ter lá em Portugal e acabou trazendo tudo isso para o Brasil. Ele tinha que guardar em algum lugar. Aí fundou-se um Banco do Brasil, que existe até hoje, viu, gente? O Banco do Brasil, ele foi fundado nessa mesma data que chegou logo, já foi fundando, criando aí. Enfim, na nossa página, deixa eu mostrar para vocês a página aqui. Olha, na página 61, nós temos aqui a parte que eu comentei com vocês sobre a vinda da família real. Aqui é a foto da a Dona Maria, aqui a mãe do Dom João. Temos aqui do lado de cá uma imagem de Napoleão e o ministro aqui da Inglaterra jantando o planeta e tal. Enfim, eles queriam dominar o mundo mesmo, né? A abertura dos portos, ou seja, a abertura da economia do Brasil para as nações amigas. Quando você for ler, você já está sabendo mais ou menos o que está se tratando, tá bom? E a criação de algumas coisas que o Dom João fez aqui, ó. Por exemplo, a primeira delas foi abrir os portos para as nações amigas, certo? A segunda delas foi criar o Banco do Brasil em 1808. Permissão da atividade industrial no Brasil, enfim, uma atividadezinha pequena para não competir muito com Portugal, porque ele também gostava de Portugal. Ele foi rei dos dois países, na verdade. Ele era rei no Brasil e rei em Portugal, né? A assinatura de 2 tratados com a Inglaterra, os tratados da amizade e aliança, ou amizade horrível. Os ingleses sempre saíam ganhando e os portugueses ficavam meio assim, rapaz, Portugal era para ser rico, mas o sabor das ocasiões não deu muito certo, não. E outra assinatura de comércio e navegação também com o danado da Inglaterra. Esses tratados concediam vantagens alfandegárias sobre os produtos britânicos, por exemplo, 15% para os ingleses, 16% para os portugueses, 24% para outros países. O produto de qualquer país que entrar no Brasil paga 24% só de imposto. Eita, chegava caro. Os produtos lá da burguesia portuguesa que quisessem vender para o Brasil pagavam 16% de imposto. Porque nós aqui já tínhamos uma elitezinha. Aqui nós já tínhamos um povinho aqui danado para querer crescer economicamente. Já tinha uma moçada aqui que era investidora, né? O brasileiro, quando quer, o brasileiro chega lá. E somente 15% dos produtos ingleses, quer dizer, o menor imposto era dos ingleses. Ajeitou tudo para a Inglaterra, exatamente. Então, olha só. Estabelecimento da Biblioteca Real e da Imprensa Régia, em 1808, quer dizer, criou-se uma biblioteca aqui no Brasil, que chique, né? Incentivo às missões exploradoras, à pesquisa e à arte, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Criação de uma burocracia no Brasil, quer dizer, uma lei, uma legislação documental para tudo ser carimbado, tudo ser reconhecido pelo reino, né? Para evitar a falsificação de documentos, essas coisas. Fundação da Academia Militar e da Marinha, fundação do Hospital Militar, criação de 2 escolas de medicina, criação da Academia de Belas Artes e criação do Jardim Botânico, que ainda hoje também existe lá no Rio de Janeiro. Então, são medidas que trouxeram, que elevaram o Brasil a uma categoria que, como eu falei para vocês, olha só, o Brasil deixava de ser colônia, prestem atenção, e passava a ser um reino. Isso quer dizer o seguinte, que quando essa família real saísse do Brasil, o perigo era o Brasil voltar a ser colônia de novo, e ninguém mais queria ser colônia não. Porque tinha um pessoal aqui que ia começar a enriquecer, ia ficar ali ao redor do rei, ia ficar ali só ali de boa, enfim. No dia que a família real decidisse ir embora do Brasil, e o Brasil ia voltar a ser colônia, esse povo do Brasil todinho ia sofrer de novo. Eles não queriam isso, né? Então o que é que acontece? Eles estavam dispostos a lutar pela independência do Brasil do que deixar o Brasil voltar a ser uma colônia. Tá bom, pessoal? Esse é o detalhe interessante. Os povos daqui estariam dispostos a tornar o Brasil independente ao vê-lo novamente voltar a ser uma colônia. E isso aí foi que lascava todos os planos do Partido Português aqui no Brasil. O Partido Português, por exemplo, estava nem aí. Queria que o Brasil voltasse a ser colônia, e tentava essa recolonização de um jeito ou de outro, mas o Partido Brasileiro não. O Partido Brasileiro dizia que não era para ser colônia não. Até aceitava um rei, mas
que o Brasil continuasse sendo um reino, um reinado, né? Só que os radicais diziam o seguinte: rapaz, eu não concordo com nada que esse povo está dizendo. Eu quero que meu país se torne logo uma república. Que negócio de rei, né? Rei é coisa do passado, rei é coisa de 1808. Então eles começavam a articular uma possível proclamação de uma república. O Partido Português, uma possível recolonização, e o Partido Brasileiro deixasse como estava. Não voltasse a ser colônia, que permanecesse como monarquia. Então, por isso que muita gente aqui apoiou Dom Pedro. O Dom Pedro, que era filho do Dom João VI, né? Que tornou-se rei com a morte da sua mãe, sua querida mãezinha, Dona Maria. Dona Maria, ela morreu, né? E o Dom João passou a ser chamado de Dom João VI, rei do Brasil e rei de Portugal ao mesmo tempo. Essa foi nossa aula de hoje. Nós explicamos sobre a vinda da família real ao Brasil, para morar no Brasil, os motivos pelos quais ela teve que fugir. Fuga ou estratégia, né? Fica com vocês a resposta. Fugiu ou foi uma estratégia? Se pretendesse voltar, talvez fosse uma estratégia, né? Mas queriam ficar lá por aqui logo. Então pessoal, essa aqui foi nossa aula de hoje. Até a próxima. Amanhã tem mais, tá bom? Se cuidem. Tchau. Grande abraço do tio.